Hello, Gorgeous, muito bem-vindo e bem-vindo ao canal, eu sou a Nina20. E hoje nós vamos falar sobre um corte que rolou aí dos meninos da Kobe aí, tá? Do Tucano, do tal do Tucano e do Ryan. Eles estão falando algumas coisas a respeito de relacionamento e eu tô aqui para refutar algumas coisas, tendo em vista pesquisas e também porque eu sou mulher. Eu sei que às vezes vocês observam o que esses meninos falam e vocês também acreditam, porque a gente tem que tomar cuidado com a internet, nem tudo é falado. É uma verdade absoluta. Então eu quero trazer o meu outro lado sendo mulher, tá? Coincidentemente ou não, eu vou fazer uma live 2 horas da tarde do horário do Brasil, 5 horas da tarde do horário de Portugal, com a Selva. E nós vamos também abordar essa questão. Foi coincidência, tá? Nós vamos fazer outro vídeo com outro corte do pessoal aqui da Kobe, porque eles falaram, porque não se relaciona com a Taylor Swift. Aí eu chamei a Selva para a gente poder falar sobre isso como mulheres, né? Entender o que é que está acontecendo, tentar passar tentar descobrir o que é que está acontecendo com o mercado de relacionamento, que eu começo a achar que esse pessoal que está no topo também, que é o caso dos meninos aqui, nós estamos falando de meninos que ganham milhões, esse pessoal que está no topo também está vivendo um mundo aí que parece que está parecendo a mulher quando ela começa a olhar muito pro topo, tá? Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente na live, o que a gente acha a respeito de tudo isso. Então, estejam vocês lá nessa live, 2 horas da tarde do horário do Brasil. Estejam lá porque vai ser interessante vocês começarem a fazer perguntas. Vocês têm 2 mulheres lá, ela mais feminista, mais progressista e eu com esse lado mais conservador. Por quê? Porque é bom começar a trazer mulher pro debate pra gente entender até que ponto isso é real, não é real, entendeu? Porque os meninos estão dando a visão deles, mas a visão deles é muito sobre a experiência deles. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, inclusive porque eu tô aqui em Portugal, já morei na Alemanha, como eu já falei para vocês e tal, e a, a Selva tá no Brasil e eu acho que a gente vai falar sobre 2 realidades diferentes. Isso precisa, né? A gente tem que aumentar o debate, tá bom? Dito isso, vamos direto pro vídeo, bora! Que tem muita coisa a comentar aqui. Mais uma atitude da minha vida em relação a isso. Era um cara falando que chupar a buceta não é coisa de macho. É porque, cara, você só chupa a buceta quando você não se garante com ela. E porque tu tá mais preocupado em dar prazer pra mulher do que É isso mesmo. a missão do sexo, que é reproduzir. É isso mesmo. Cara, a minha vida inteira. Vou te A falar. gente tá mais preocupado com a performance, a mulher gozar, É do que a isso. gente ter prazer ou do que a gente reproduzir. Cara, eu sempre foco na mulher primeiro. E isso, cara, eu já joguei isso em terapia, Isso, o caralho. matriarcado Isso é um dominou matriarcado. o homem domou Por o quê? homem Porque no eu tenho sexo. medo da mulher falar pras amigas que eu sou meia bomba. O matriarcado, é isso mesmo. Isso A é gente red perdeu pill. essa pras mulheres, cara. As mulheres dominaram. Então vamos lá, 1 e 2, gente. Esse vídeo pode ficar um pouquinho grande, tá? Primeira coisa, matriarcado e tal, não sei o quê. Eu acho que os meninos fazem uma mistura a quando convém pra eles do que é buscar coisas antigas, do que é buscar o que é recente. E a gente tem que tomar cuidado com essas falas. A primeira delas, toda mulher, ela gosta, de uma maneira geral, de se sentir importante para aquela pessoa que ela está. A mulher, ela deveria, e se ela não faz isso, isso é um problema, e eu sei que várias mulheres não fazem isso, a mulher, ela deveria, sim, ter um momento que ela fosse realmente saber escolher melhor os parceiros e dar aquele benefício da dúvida e investir mais num parceiro durante mais tempo, conhecendo o que é ir direto e reto para o que precisa. Os meninos estão falando o quê? Estão falando de primeira noite, tal, conheceu uma mulher e tal, não sei o quê. Os meninos até, assim, diferente de alguns de vocês aqui no canal, os meninos até podem fazer isso porque eles vão pra night, tem dinheiro e tal, não sei o quê. Mas eu queria que vocês entendessem que o contexto social é diferente. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que eles estão dizendo. Então, eles viram e falam assim, o matriarcado, que não sei o quê. Eu acho assim, quando a mulher, ela passa muito tempo nesse processo de escolher, eu acho legal, por quê? Porque ela, obviamente, a pessoa que ela escolhe, e se ela escolhe, é porque ela demora muito tempo a entender que aquela pessoa é uma pessoa ideal para ela, tá? Por que isso é importante? Porque as mulheres também, com o que está acontecendo, né, hoje em dia, elas fazem 2 escolhas. Elas fazem a escolha de uma noite e elas fazem a escolha, tipo, de um parceiro que ela vai querer, tá? Namorando o resto da vida, sei lá, pra vocês entenderem aí. E o que acontece? O de uma noite, gente, não tem tempo, entendeu? Aí vai depender. Vai depender, por exemplo, o Ryan me vira e fala assim, não, mas você tem que fazer o serviço completo porque eu tenho medo de depois falar com as amigas e tal. Então, quer dizer, o Ryan tá deixando aí pra nós que ele tem muito mais medo da opinião daquelas pessoas que estão ao redor dele e por isso
que ele faz essas preliminares todas para agradar a mulher. O que eu falo para vocês? Gente, isso aqui não é um momento que eu vou falar sobre e como é a melhor forma de fazer isso. Mas a mulher, ela tem uma história que ela demora muito tempo, ao passo que o homem é rápido. O cara que ele, para chegar lá, né? A mulher tem muito tempo, que fica todo esse encantamento para chegar lá. E o homem normalmente é mais rápido, vocês são mais diretos. O que é que acontece? Tem dois tipos de cara. O cara que consegue entender isso e fala assim: eu vou fazer tudo de preliminar primeiro, porque depois pode ser que tenha 2, 3, sei lá, a depender da mulher. E depois, mais pra frente ali, eu faço o que eu tenho que fazer e me descanso. Então, o cara já sabe que como ele é rápido, ele vai... e ele sabe que a mulher tem um longo processo, que é aquela coisa toda, ele vai fazer... assim, é até estratégico que ele comece devagar com a mulher. O outro não. O outro me falou assim, não, porque esse trem de matriarcal, não sei o quê. Então, assim, o outro tá preocupado só com o umbigo dele, que é um red flag absoluto para mulheres, quando ele vira e fala assim, porque é o matriarcado. Então a gente vê que o Tucano, do jeito que ele falou aqui para nós, ficou parecendo assim: eu não me importo com a mulher, e porque o sexo é só reprodução. Quer dizer, ele só se importa com ele. Uns big red flags aí, até para as mulheres, se alguma delas for relacionar com um cara desses. Porque nenhuma mulher quer um cara que o quê? Que só pensa no próprio umbigo. Isso é o quê? Isso é o que eu chamo de homem, que é aquele homem que ele não foi criado para entender que ele tem que servir. E é muito engraçado porque ele fala sobre essa questão de servidão, de igreja e tal, não sei o quê. Mas na hora de servir lá, ele fala assim, não, porque se a mulher for ter algum tipo de prazer, não, porque é o matriarcado, a mulher não tem, sabe? Isso aí é a ó do ó, tá? Isso é terrível. Um cara chega com um discurso desse, eu vou pensar duas coisas. Esse cara vai ser muito ruim e corra para as montanhas, e falando como mulher. Agora o Ryan não. O Ryan, ele fala assim, não, porque, né, o que os outros vão pensar? Eu já falei para vocês que eu acho que o Ryan, ele tem muita preocupação com a forma que as outras pessoas vão pensar dele. Então, assim, mas, por outro lado, que eu acho positivo dele fazer essas preliminares, é porque, assim, eu acho que sim, eu acho que o momento que tá lá, se você já foi lá, o que o homem tem que saber é essa questão de servir. Então, o que é o servir dele? É fazer com que a mulher se sinta à vontade. Como é que a mulher se sente à vontade? A partir do momento que se doa. Por quê? Porque o cara, naquele momento ali, ele tá fazendo de tudo ali nas preliminares, mostrando, eu tô aqui para te servir. E eu gosto mais ou menos dessa, não no sentido pessoal, mas eu acho assim, para relacionamentos, para uma coisa de uma noite e tal, a gente tem que sempre pensar que todas as relações que nós temos é sobre servir. E não essa relação tipo, eu deixei meu negocinho ali e vou embora, tá? Então, assim, eu não gosto dessa visão do Tucano, porque é uma visão assim de tipo, é só eu com o meu umbigo. E o Ryan não, o Ryan se importa mais. E é muito legal porque, assim, por exemplo, quando você conhece mulheres, quando você conversa com as mulheres, e eu sou mulher e eu tenho amigas mulheres, tem todo o diferencial de um cara que focou nas preliminares do que um cara que vira e fala assim, mas esse negócio de focar em preliminar é matriarcal. Tipo, a mulher nunca mais volta pra um homem desse, gente. Tô dando a real. Outra coisa, eu saí com as meninas, né? Tem duas amigas minhas alemãs que vieram pra cá, e eu saí com elas na sexta-feira. E uma das coisas que a gente conversou, e é ótimo, né? Porque a gente vai pro restaurante, a gente fala alemão, então assim, ninguém nos entende aqui, né? E uma delas que tá solteira, e essa menina toda assim, pega geral, gente. E uma das coisas que ela chegou a relatar comigo era que os homens alemães, eles realmente eram que nem esse pensamento aqui do Tucano, desse cara de vermelho aí que falou assim, não é porque as mulheres... Não, porque ela reclamava assim. Porque os caras não são crianças. Porque os caras só querem saber de ir rápido ali, só estão pensando deles e depois cair fora, que não sei o que, tal. Então, houve sim essa reclamação. E, inclusive, as meninas até falaram comigo, uma delas chegou a namorar um suíço brasileiro, inclusive, que ela virou e falou assim, que era outro nível o fato dela perceber que existia todo esse início, sabe, essas preliminares e tudo, que ela percebia que a maioria dos alemães, dos suíços e tal, não entregavam isso, que era só tipo direto e reto, e elas não, sabe, não gostavam daquilo. E uma das coisas que as meninas alertaram pra mim, falaram pra mim é porque tinha uma que já tava na pista, né? Que elas chegaram, a menina virou pra mim e falou assim, com os brasileiros é completamente diferente, porque eles focam primeiro na gente, nas preliminares e tal, não sei o quê.
e depois é que acontece a coisa toda. E pra elas, tipo, esse tipo de homem que foca nas preliminares tá aqui, ó. E o cara que vai falar, ai, que é o prazer matriarcal, tá aqui, ó. Tá bom? E vamos continuar. Falei pra vocês, e é até difícil pra mim me comunicar nesse vídeo, tá, gente? É porque é difícil. Vamos lá. A gente não sabe. Antigamente, a mulher tinha que fingir que não sentia nada. Depois, a mulher tinha que fingir que sentia alguma coisa. E agora é o homem que tem a obrigação moral de fazer a mulher gozar. Porque o homem gozar, mano, E, cara, antigamente os caras não chupavam pepeca igual hoje em dia, mano. Hoje em dia Então virou uma chupar obrigação. pepeca virou uma ferramenta do feminismo, do pra ganhar matriarcado. gente. E eu sempre bati na mesa assim, cara, eu sou pica em chupar você. Eu sou muito bom nisso. Sabe o que as meninas falavam pra mim? Que elas faziam, elas esquentavam os caras e os caras não esquentavam elas. E lá na Alemanha, o que as meninas chegaram a relatar pra mim é que os caras lá na Alemanha, elas todas, e não foi essa, teve outras amigas minhas também, que eu já tinha conversado com elas a respeito desse assunto, que sempre falavam a mesma coisa, que começava sempre dando aquela esquentada nos caras, entendeu? Mas os caras não esquentavam as mulheres de volta. Então, assim, é complicado, porque ao mesmo tempo que eles viram assim, falar, porque é o matriarcado, que não sei o que, blá blá blá. Tipo, eu vejo as mulheres também fazendo as preliminares também. Focadas em fazer, tipo, não fazer preliminar não é uma opção pra mulher, entendeu? E os caras não fazendo preliminares porque os caras são filhinhos da mamãe, não se importam com o prazer de ninguém. Então tomem cuidado com isso. Isso. Só que não faz muito tempo que eu tive esse insight aí também, cara. Porque eu tô focado na mulher e, mano, tem vezes que eu nem gozo, pô, tem vezes que Tu eu nem nem, se preocupa porra. com você. Ou com a missão... E eu deixo pra, pô, caralho, pode crer, mano. Ou com a missão última do sexo, né? Que é reproduzir. Que é gozar dentro. Exatamente. Cara, eu gozei dentro 3 vezes na minha vida. E basicamente, agora o feminismo tá indo pra vertente de não poder mais ter penetração, porque penetração é um Que ato... porra é essa? Segundo elas, agora a penetração é um ato que submete a mulher ao homem, o que é verdade. A mulher abrir a perna pro homem é coisa, então é sexo tântrico, né? Essa penetração, Que sexual. merda. Eles querem acabar de vez com a natalidade da população, né? Os caras tinham nojo. Eu confesso que eu nunca ouvi falar disso, mas tá bom, vamos continuar. Tô dizendo aqui que você não deveria chupar você, pelo contrário, eu acho que você deveria sim, tá? Agora, o foco não tem que ser só em dar prazer à mulher, cara. O foco do sexo é que você tenha prazer ou que você reproduza. Você fazer o sexo focado só em dar prazer pra ela, você tá vindo do Sabia, ferramenta. mano, cara, isso é pesado. Porque eu tenho 2 focos. Eu foco em dar prazer pra ela, chuta qual é o meu segundo foco. Gozar dentro. Não. Que isso? Meu segundo foco é competitividade. Como assim, mano? Cara, eu vou comer essa mulher tão bem que ela vai esquecer, vai me comparar com todos os caras que deram pra ela e meteram fofo. Isso é insegurança? Então, mas aí que tá, é aquilo que eu falei. Por exemplo, isso aí é uma coisa do Ryan. O Ryan, ele tem um medo gigantesco de dentro do núcleo onde ele está, talvez seja por causa da cor dele, porque tem aquele estereótipo do negão e tal, não sei o quê. Ele tem muito medo de como vai ser o julgamento dos outros. Por quê? Porque mulher fala. É de fato, gente, mulher fala. Talvez, mano. É algo teu que você tem que resolver com você. Mas é mais pro puxar A minha parada no sexo é eu quero que ela seja 100% submissa. Eu quero que ela Não, eu não faço nada abra disso. todos. Eu não faço nada disso. Você falou do cu e Isso tal. também é insegurança. Isso é submissão, eu não Tem faço alguma coisa isso. na minha cabeça que eu preciso que a mulher me fale, você é tão foda que eu te deixo fazer tudo. Senão eu não tô satisfeito. Caralho, mano, tucano. Muito foda. Eu lembro. Eu tava. Não, gente, isso não é muito foda. Isso aí é muito... o cara só pensar nele mesmo. Agora, chegar a um ponto que a mulher vai fazer isso pra ele... É claro que ele não vai se envolver com uma mulher só numa primeira noite, porque a mulher, pra chegar num ponto que ela vai deixar o cara fazer tudo e mais alguma coisa, ela tem que ter intimidade. E numa noite você não consegue ter isso. Então, é aquela coisa do que ele tá falando. Tá falando de relacionamento sério, que ele tá falando de uma noite, o que é que ele tá falando? Mas, enfim, tem coisa que tá muito jogada, tá? Muito sem sentido. Tava na Rússia em 2022 e eu fui no aniversário de uma amiga do Guilherme. Já começou boa a história, continua. O Guilherme, o goleiro do Sim, Lokomotiv. Na verdade, era uma amiga da esposa dele. E aí, porra, cara, eu vi que a mulher me deu mole e tal. Eu falei que não era amiga do aniversariante, era uma outra. Aí eu falei, caralho, que essa mulher é top. Ele falou, bem, não sei o que. Vou pular um pouquinho, tá? Teve 2 a te falar. Um mês e meio ela me encontrou na sua com essa mulher. Cara, eu tava com o chip e ainda tomei um Tadala de 25, um Tadala de 20. Tá Então vendo a isso, pressão social rapaziada, que existe pra gente cara, satisfazer a mulher? isso é feminismo. Isso é pressão social pra gente satisfazer a mulher. Nossos avós não tinham isso, cara. A mulher não tinha. Então, aí ele contou a história lá que a mulher era difícil, que ele teve que como ele já sabia que a mulher era difícil, ele tinha que ir preparado. Olha, ninguém tá obrigando ninguém obrigou o Ryan a encontrar com essa tal dessa mulher. Podia virar e falar assim, não. Mas também não quer dizer não.
E aí tem que estar todo o esquema preparado. Não é questão do feminismo, é uma questão do que se identifica com você. Se o Ryan, de repente, tá saindo com uma mulher que ele tem que tomar as coisas dele pra aguentar o tranco da mulher, provavelmente é que aquele comportamento sexual daquela mulher não tem nada a ver com o comportamento sexual dele. E aí é 2, 3, 4 red flags, que é aquilo. Hoje em dia, homens e mulheres, eles não conseguem perceber qual o estilo de comportamento sexual porque as pessoas não falam sobre isso. Entendeu? Um erro muito grande que eu vejo no Brasil e aqui na Europa é que antes das pessoas se conhecerem e irem pra cama, principalmente esses negócios de uma noite, é porque de uma noite ninguém vai falar sobre esse tipo de coisa. Mas quando a pessoa tá conhecendo uma outra pessoa que é pro relacionamento sério, o que acaba acontecendo? Em algum momento, essa conversa, ela tem que acontecer. Vocês estão entendendo? E o que acontece, via de regra, é que as pessoas não conversam a respeito disso. Eu já vi muitos relacionamentos não darem certo por causa de comportamentos sexuais que não um condizia com o outro. E por quê? Porque existe essa falha, seja por parte do homem, seja por parte da mulher, de falar sobre essa questão da intimidade antes deles se conhecerem. Assim, falando mais nível de relacionamento. Agora, essa questão de uma noite, é aquilo, não dá tempo de falar. É uma questão assim, vai e por aí vai. Mas por exemplo, ele já sabia que o pessoal comentava. Eu acho, assim, já vem uns esquemas que eu já acho super feio, sabe? Eu sei que homens falam, mas uma coisa que eu sempre tive cuidado com mulher, e eu falo muito para as mulheres que estão próximas de mim, inclusive, é que esse negócio de uma noite tem toda aquela questão, né, da mulher se sentir mais mulher, porque tá saindo com vários caras, tal. Essa falsa impressão que eu vejo na minha opinião. Porque mulher, ela não dá certo com essa história de uma noite. Não dá. E tem várias pesquisas em cima disso. A mulher realmente, essa história de tipo, ser uma noite só, a mulher se sente muito incomodada. E vem tudo por trás, essa coisa do feminismo e tal, não sei o quê. Só que isso mentalmente para a mulher faz muito mal. Por quê? Porque a mulher, ela não foi criada para essa coisa, para esses esquemas de ficar uma noite, tá? Eu acabei não fazendo vídeo a respeito disso, eu sei que é uma merda. Mas a verdade é essa, o feminismo, ele vem meio com essa pegada de tipo... pega geral, meu corpo e minhas regras, que não sei o que, tomo pílula, não tem nada a perder. Só que o emocional da mulher, ele não sustenta esse tipo de comportamento. E a mulher que ela tem esse tipo de comportamento, provavelmente é uma mulher que ela não tá numa fase boa da vida dela, ou uma mulher que ela vai sofrer muito com esse tipo de comportamento. Eu não conheço mulheres que fazem essa questão de uma noite e que elas digam que se sentiram confortáveis com essa situação. Tá? E se elas falam que elas se sentem confortáveis, você pergunta se ela é feminista, que a primeira coisa que ela vai falar provavelmente vai ser isso. Porque não, o emocional, a questão biológica, tudo da mulher não é para ela realmente ter esses relacionamentos muito líquidos, tá? O homem faz isso bem, mas a mulher não consegue fazer isso. Ela sofre emocionalmente para ter esse tipo de atitude. Mas vocês conseguem perceber o nível que está o diálogo aqui? Eles têm um núcleo de pessoas, jogadores, pessoas importantes, pessoas que têm dinheiro, e essas mulheres estão ali. E essas mulheres provavelmente são mulheres que gostam de curtir essa questão de uma noite, pegar geral e tal, não sei o quê. E que também não é a maioria das mulheres que meio que tem esse comportamento de, tipo, ficar carrossel. Eu sei que a Red Pill fala muito que as mulheres estão entrando no carrossel e tal, não sei o quê. Só que a mulher que ela tem consciência de si como mulher, a mulher que é feminina, ela não tolera essa questão do carrossel. E se a mulher, ela, por exemplo, ela é mais nova e ela sabe que ela tem esse capital do ser mais novo e começa a sair com vários homens, aquilo ali tem um prazo para terminar, porque chega um momento que ela não tolera mais ficar nessa posição. Tanto é que depois que as mulheres passam dos 30 anos, o que acaba acontecendo? Elas acabam se preocupando mais nessa questão de relacionamento. Por quê? Porque elas têm que visar também reprodução. Elas têm que visar achar um cara legal para o quê? Para ela poder namorar, casar, ter filhos e por aí vai. Só que todo esse período dos 20 e poucos anos, que ela passa por essa coisa de ficar, como diz vocês, né, nessa história do carrossel, isso emocionalmente para a mulher isso não é bom. E é até uma imaturidade, porque depois que a mulher passa dos 30 anos, ela chega com a opinião de que, tipo, eu quero algo sério, não quero algo que seja rápido, entendeu? Só que quando ela tá com uns 20 e poucos anos, bem, ela também não tá com a mentalidade muito madura, né? Então, elas acabam se tornando, assim, reféns de toda essa questão que tá acontecendo.
Entendeu? Por isso que também é importante eu usar isso aqui, o canal também como um alerta, porque muitos de vocês vão virar aí pra falar assim, mas a maioria é carrossel. Então, eu uso o canal neste exato momento para falar essa história dos 20 e poucos e entrar no carrossel. Eu sei que eu tenho poucas mulheres aqui no canal, mas essa história de menina de 20 e poucos anos sair pegando geral, batendo no peito que tava no feminismo, isso tem uma consequência psicológica muito grave na cabeça da mulher, tá? Então, existe uma coisa que é, tipo, o que a mulher faz, que é a mulher, por exemplo, carrossel e tal, não sei o quê, mas pra frente tem consequências psicológicas e consequências até sociais, vou dizer, porque o Brasil, por exemplo, tem vários interiores e é óbvio que quando essas mulheres começam a querer passar por esse período de experimentar várias coisas e tudo, tem essa questão social, principalmente das cidades pequenas. Nós não podemos esquecer que depois elas vão ficar ali no centro das atenções. Mas, por exemplo, igual o Ryan falou, por exemplo, núcleo restrito, às vezes de jogador de futebol, empresário, gente que tem muito dinheiro e tal. E as mulheres passam por esse processo de ficar de um lado para o outro e por aí vai. E isso tem consequências sociais dentro do núcleo deles, tanto é que eles já falavam entre eles. E também tem essa questão da consequência mental da mulher e psicológica da mulher, que a mulher não tolera isso. Não adianta, ela não tolera. Biologicamente não tem nem como. E psicologicamente, poxa, meu estudo é sobre isso. Não dá. Eu já tô deixando bem claro para vocês, tá? Então existe uma diferença do que as mulheres fazem e do que de fato a mulher aguenta ou não aguenta fazer, tá? E é isso. Vambora. Acho que eu falei muito, né? Não tinha nem que se preocupar com o prazer dela, cara. Caralho. Quanto mais pura fosse a mulher no passado, melhor esposa e melhor mãe ela seria, né? Agora, eu vou te dar outra red pill aqui, Caralho, cara. essa é uma red pill foda. Tipo, a mulher tem mais prazer hoje em dia do que 50 Ela anos tá atrás. muito mais disposta ao prazer do que ela tinha. A gente também, os homens também. Mas a mulher, sei lá, se o homem tava aqui e veio pra cá, a mulher tava aqui e veio pra cá, entendeu? Ou pra cá, que tem vibrador, a mulher tá com muito mais prazer que o homem hoje em dia. Agora, eu vou te contar outra red pill. Once you go black, you never go back. E essa é real, cara. Eu achava que era piada, zoeira, não é não, mano. Não tem como competir. Aperta. Não tem como competir. Não sei se vocês escutaram o que eu escutei. Esse Tucano tá se entregando. Mas ele se entrega sem querer, mano. Bom, continua aí. Once you go black, we'll never go back. Toda mulher que já deu pro negão, ela não consegue mais ter prazer com nenhuma outra etnia, cara. Não consegue. Ou ela vicia no negão, ou ela vai pegar um casaco com um cara branco, porque é status social, né? Eugenia é isso. Mas ela sempre vai lembrar da rola do negão, cara. É inacreditável. Porra, mas a tua ex já deu pra muito negão antes de você. Padrão estético. Você ganhou no padrão estético. Padrão estético. Toda africana sonha em casar com um cara branco, né? Sério, cara. Porque pra elas é redenção social, né? Será que é por isso que minha filha é branca? Não. Eu pedi... Será que foi isso, cara? É que assim, a minha vida... Então, gente, eu não tenho nem o que falar disso aí, porque eu não tenho. É porque assim. Eu não sei se o cara tá entregando também que. Vamos imaginar uma coisa, o cara já virou pra nós ali e falou assim, o Tucano, né? Já virou e falou assim: o foco não tem que ser na mulher, o foco tem que ser na gente, porque esse negócio de foco mulher chegar nos finalmente e tal, não sei o que, é coisa de matriarcado. Então, isso pra mim já ligou a primeira red flag que esse cara aí não deve entregar muita coisa, tá? Depois fala de uma história de redenção. Que a mulher, ela tem que, em algum momento, que não sei o que, se entregar e tal. Não sei como é que isso funciona se o cara não deixar ela confortável. Então, eu acho que deve ser um pouco estranho. E aí, terceiro e último, ele falou, até baseado na ex-namorada dele, porque depois que pega um negão, nunca mais quer outra coisa. Então, vocês conseguem perceber que os homens, nas entrelinhas, eles vão entregando o que é a coisa? Por exemplo, o que esse tal desse Tucano me entrega, né, nessas conversas por alto que ele tá falando é o quê? Primeiro, eu só penso em mim, o foco sou só eu. E o meu negócio é, tipo, só meter e pronto, acabou. Segundo, eu não posso fazer a mulher ir pros finalmente e nem fazer as preliminares nas mulheres. Por quê? Porque isso é matriarcado. Então, será que isso é matriarcado ou será que o cara não sabe fazer? Não sei, mas eu acho esquisito. E terceiro, ele virou e falou assim, a mulher depois que ela conhece o negão, tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Parece que ele tá entregando realmente que, poxa, ele não sabe o que faz, ele não é bom no que faz. Então, portanto, como ele só foca nele mesmo, poxa, então as mulheres também, querendo ou não, elas só vão interessar por outras coisas dele que não seja essa questão da afetividade. Tá? E quando, é aquilo que eu falei pra vocês, quando o padrão de comportamento sexual de um casal ele é muito discrepante, é difícil, porque a mulher ela vai se sentir insatisfeita
E o homem, de certa forma, embora ele não tenha consciência disso, se sente insatisfeito. Porque depois vai pra internet falar essas coisas, tá? Porque qualquer homem assim, eu acredito que vocês podem falar isso por mim. Vocês preferem realmente serem egoístas com relação às relações sexuais, aos envolvimentos que vocês têm? Ou vocês querem, em algum momento, chegar e falar assim, nossa, essa mulher foi pras alturas, essa mulher realmente, você vê que genuinamente a mulher esteve ali contigo e essa mulher, ela teve uma entrega e ela, sabe, ela se sentiu muito satisfeita com isso. Eu tenho uma preocupação sobre isso porque a gente vem, né, desde a minha geração para trás, sempre focando em nós mesmos e nós, como indivíduos, a gente tem sido cada vez mais egoísta. E, me incomoda um pouco, às vezes a gente não deixar claro o quão egoísta nós somos dos nossos próprios prazeres e depois jogar a culpa no patriarcado, no matriarcado. Isso é uma coisa que constantemente eu falo aqui no canal e isso me preocupa bastante. Eu não gosto quando as pessoas têm um determinado comportamento, que é um comportamento que eu chamo de medíocre, um comportamento que a pessoa só olha para si mesma, que a pessoa não tá nem aí com o que o outro sente, e do outro lado ela vai achar uma narrativa para porque ela tem esse tipo de comportamento. É isso que eu vejo do Tucano hoje, tá? Não sei o que ele tá falando, entendeu? Não sei, assim, eu tô vendo só as entrelinhas das coisas, mas uma pessoa que vem com um discurso desse, eu falo assim, tem nada pra entregar, esse aí sai correndo, sabe? Então, não sei. Tô aqui falando por alto como uma mulher, sabe? É aquilo, por exemplo, eu namoro e tal, não sei o que, eu sempre fui mais tranquila na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre foquei ou em trabalhar, ou ficar na minha, por aí vai. E assim, é até difícil por mim pra eu falar, porque assim, algumas pessoas já falam que eu sou um pouco a exceção, sabe? Mas é outra coisa quando você consegue um companheiro, você encontra uma pessoa na sua vida que você percebe que essa pessoa, ela faz de tudo para doar para você e você acaba pensando que você também tem que fazer de tudo para se doar para a pessoa. Por quê? Porque o relacionamento é uma doação. E eu não tô falando dos finalmente, eu tô falando em tudo. Hoje em dia a gente vive uma crise de relacionamentos para tudo quanto é lado tão grande, porque as pessoas estão só centradas nelas mesmas. Elas não estão centradas no quê? Em proporcionar esse momento de dedicação a outra pessoa. Em todos os sentidos, imagina tudo, tá? Uma doação de, por exemplo, vou dar um exemplo simples pra gente não ficar só nessa coisa sexual, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tô cansada e vira pro meu namorado e falar assim, deixa que eu lavo a louça, ou deixa que eu faço comida, ou deixa que eu arrumo isso aqui pra você. Isso é o quê? Doação. E o contrário também tem que acontecer. Por exemplo, eu ver que ele tá, de certa forma, um pouco cansado e tal, eu falo assim, deixa que eu faço tal coisa. Acho que o problema é quando a gente começa a achar muitas regras e querer culpar matriarcado, patriarcado, e querer começar a colocar regras nos relacionamentos. E os relacionamentos, eles são únicos. Existe todo um fator biológico e, de certa forma, um fator cultural para determinadas coisas, tá? Mas eu acho que a grande base dos relacionamentos darem certo é a capacidade que as partes têm de fazerem as doações. E quando uma parte ou outra coloca uma narrativa em meio do relacionamento e cria como se fosse uma determinação, vamos dizer assim, né, do que tem que ser feito e o que não tem que ser feito, aquilo vai dar bosta, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Quando eu conheci meu namorado, ele estudava aquele negócio acho que é leis do amor. E para ele, significava que quando ele fez lá, a gente tem um questionário para responder. E uma das leis do amor dele era parece que ele se sentia amado por carinho. E aí ele pediu, logo que a gente começou a se conhecer, ele pediu para eu fazer esse questionário. E o meu era tempo, né, que a pessoa passava comigo e acho que era atos de serviço. E começou a acontecer uma coisa engraçada, porque depois ele começou a perceber que quando ele me ajudava nas pequenas coisas, eu me sentia amada. E eu percebia que se eu não fosse carinhosa com ele, ele tinha dificuldade de perceber que ele se sentia amado. Por que eu tô dando esse exemplo? Porque cada casal tem que saber o que é importante. E eu percebo que às vezes quando a gente pega influência, YouTube e tal, não sei o quê, e às vezes tá bem grande,
parece que eles querem ficar ditando regras e cada relacionamento ele é único. E quando a gente pega uns caras desses ditando regras de como as coisas devem ser, eu acho que acaba ficando muito complicado, porque isso faz com que as pessoas elas percam essa autenticidade do que é cada uma gosta ou que não gosta. Às vezes o ato às vezes a forma de amar do Ryan é de uma forma, o Tucano é outra, os meninos que eles se relacionam, namoram e tal, não sei nem se eles namoram, são outras, e essa falta de conhecimento, essa falta de não estudar o mínimo de um comportamento humano, ou essa coisa dessa dedicação, sabe-se lá qual medo que esses caras têm, né, de não ter essa dedicação, é que às vezes prejudica muito, principalmente quando eles passam a ter várias views ou visualizações, ou começam a ter seguidores que começam a ver esse tipo de coisa, entende? Por isso que me preocupa muito quando tudo vem... esses passos a passo vem meio que encaixado, sabe? Principalmente sobre relacionamento. A gente tem que tomar muito cuidado do que cada um, o que é importante para cada um se sentir amado, sentar na mesa e conversar sobre essa questão de sexo propriamente dito, de intimidade. Outra coisa que as pessoas têm que sentar e conversar, antes propriamente ir. O problema é que hoje ninguém sabe conversar nada, parece que todo mundo tem um pudor gigantesco de olhar a outra pessoa e falando aquilo, só que chega naqueles momentos finais, poxa, as coisas podem ir de mal a pior, por quê? Porque nunca houve um momento para poder conversar a respeito, entendeu? E talvez, né, com essa história que o Ryan falou, que ele entregou tudo, que a mulher ficou doida com ele e tal, por quê? Porque os outros colegas deles falaram, olha, essa mulher é assim, assim, assada. Então ele já sabia do comportamento dela. Mas isso é errado, é muito errado, às vezes, isso na minha opinião, tá? Que um homem saiba de um comportamento sexual através dos outros caras, porque isso significa que essa mulher tá saindo com vários. E para a mulher é aquilo que eu falei, esse comportamento, entre aspas, carrossel, isso psicologicamente custa muito para uma mulher, muito mesmo, tá? Mas aí ele ficou sabendo, o que era ideal? Era que realmente, tudo bem, o deles foi só uma noite, mas imagina, a mulher tá querendo se relacionar com o cara, tá gostando, tá curtindo e tal, tá dando tempo pra coisa acontecer, tá dando essa maturação daqueles momentos que a gente conversa, né? E aí chegar um momento dela falar assim, eu sou assim, assim, assado, como é que você é? Será que vai dar bom, não vai dar bom? Porque às vezes as mulheres querem nos finalmente se provar se vai ser bom, se não vai ser bom e tudo aí. E eu acho que isso é ruim, tá? Eu acho que isso não é a melhor abordagem. Então, é isso, é minha opinião a respeito disso. Vamos embora. Nossa, tem 32 minutos, gente, perdão. Eu pedi subconscientemente de ter filhos mais claros que eu pra não passarem os problemas, os perrengues que eu passei. E aí eu vejo a minha filha quase da cor do Tucano, eu fico assim, que dia essa menina vai ficar preta? E o tempo vai passando, ela vai ficando preta. Aí meu pai fala, não, Ryan, você era dessa cor quando você era neném. Aí vai passando. Mas vamos escutar aí, cara. Pô, toda mulher que já deu pra uma preta... A mulher, ela tem um problema, ela tem dois problemas, que o homem tem muito menos que a mulher. O primeiro dela, quando a mulher sente prazer, a quantidade dos hormônios que ela libera viciam os sensores dela. Então, quando ela dá pra um negão e ela sente aquela volúpia diferente quando ela tem os atos de lascívia, os sensores dela ficam pra sempre impactados por aquele ato. Então depois que ela vai ter um ato com um volume... Gente, é porque eu não acho que é porque o cara é um negão, eu acho que é porque esse Tucano não entrega nada. Porque o discurso dele é todo egoísta. Então eu acho que não é isso, ele tá falando sobre talvez as experiências dele. Mas enfim, vamos continuar. Um pouco menor, digamos assim, ela não vai sentir aqueles mesmos sensores sendo reproduzidos, porque ela tá viciada no sensor antigo, e ela nunca vai ter prazer naquele ato. Outra questão da mulher é que ela tá sempre procurando o melhor da espécie, a mulher é hipergâmica, né? Então, uma vez que ela encontra um homem que... Eu não falei sobre essa questão da hipergamia, porque a hipergamia, gente do céu, não consigo falar tanto o assunto num vídeo só. Mas tem dois tipos de coisas que vocês precisam pensar, tá? A mulher que ela toma pílula anticoncepcional e a mulher que não toma pílula anticoncepcional. Mas, resumo da ópera de tudo, tá? Pra vocês entenderem, é porque esse vídeo eu tô devendo esse vídeo, eu ainda não fiz. Mas o resumo da ópera, e com base em muita pesquisa de décadas, é o seguinte. Tem dois tipos de mulher. A mulher que usa pílula anticoncepcional, não. A que usa, ela tem uma constância hormonal, que ela é uma constância hormonal da pílula que ela toma. Ela sempre vai focar na questão do financeiro, tá? Ou da capacidade de nutrição. Vai ser sempre financeiro, tá? A mulher que ela não faz o uso da pílula,
ela tem 2 períodos, tá? Ela tem um período de ovulação, que aí vai entrar nessa questão que ele fala sobre a hipergamia, tá? Em questão de beleza, atratividade, aquela coisa toda. E aí ela vai olhar, mirar o que são os melhores genes, tá? E vai ter os outros períodos que passam daqueles 5 a 6 dias, tá? Que é o período ovulatório, que ela vai focar na questão da nutrição, tá? Então, leve em consideração o seguinte, a maioria das mulheres hoje em dia, elas tomam pílulas. Então, o foco delas vai ser sempre a questão financeira em primeiro lugar, tá? Eu, por acaso, estou para fazer um livro do David Buzz, aqui, que eu estou lendo o livro dele, que é a evolução do desejo. E eu já li toda aquela parte que fala sobre o que elas querem. Em primeiro lugar, é sempre a condição financeira. Sempre, sempre, sempre. É de se sentirem seguras, porque o preço da gravidez é muito alto. O segundo é porque, assim, os meninos, querendo ou não, às vezes eles olham por eles, da questão da aparência. O homem, por exemplo, que eu já comecei a ler o capítulo a respeito do homem, ele sempre quer alguma coisa que remete à fertilidade. Então, é a menina que é nova, a menina que é bonita, a menina que tem o quadril avantajado e outras coisas mais, tá? Então, quando fala, a mulher é hipergâmica, depende, onde é que consiste a hipergamia da mulher? É a mulher que não toma a pílula e está no período de ovulação? Sim, nesse caso ela vai ser hipergâmica. Agora, fora desse período, ou seja, a mulher que toma pílula e a mulher que está fora do período de ovulação, que não toma pílula, ela vai sempre olhar primeiro para a capacidade que o cara tem financeira de dar conta do recado. Sempre, 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 tá? Então, eu já deixei um pouquinho aqui. Que merda. Gente do céu, esses meninos estão falando muita coisa num vídeo só e eu preciso ficar refutando os meninos e não tem tempo. O cérebro dela identifica o melhor da espécie pelo status social, pelo status de beleza, pelo status de dinheiro, os 3 juntos, ou 2 dos 3, sei lá. Quando ela pega um cara que não tem esse mesmo status, ela não consegue liberar a oxitocina, que é outro hormônio, tá? Não tem a ver com o prazer que ela liberava com o cara que tava no corpo. Pesado. Então, pra mulher se estragar como esposa e como mulher, e pra vida dela, ela... Mano, aí, cara, isso aí tem a ver com um bagulho que eu passei esse verão. O Tucano conheceu essa mulher. Eu tava saindo com uma mulher que era absurda. Qual delas? Todas que tu pegou são absurdas. É, tipo, uma mulher que, tipo, de parar o trânsito. Tá, então vocês mais ou menos entenderam. Eu precisava dizer isso, tá? A questão, em primeiro lugar, gente, é sempre a questão financeira, tá? Isso ao contrário dos homens. Os homens sempre vão olhar para a mulher que ela é bonita, que a mulher que ela é jovem, porque isso remete o quê? Remete a essa questão da fertilidade. A mulher, não, ela sempre olha em primeiro lugar a questão financeira. Se ela ovula, beleza, ela vai olhar para a questão dos genes, tá? Mas isso aí é... Agora, uma coisa que o David Buzz, inclusive, no livro dele, quando chegou na parte, por acaso eu estava lendo isso ontem, do que os homens querem, tem uma pesquisa, inclusive uma pesquisa americana, deixa eu só pegar aqui rapidinho, porque eu lembro que eu li isso. Foi uma pesquisa americana feita com 5.000 estudantes, tá? Nos anos... E assim, enfim. Aí foi... enquanto os homens, né, veem a questão da atratividade como importante, essa questão de ser desejável para a mulher, ela não é tão importante, tá? E tem... nós estamos falando de aparência física. E outra coisa que é super importante, que eu quero só falar para vocês rapidão aqui, as mulheres, elas se envolvem por uma questão de status que vai variar de acordo com cultura a cultura. Então, por exemplo, e aí eu coloco vocês para pensarem em essa questão de rede social, essa questão de, vamos supor, né, uma mulher gosta do Instagram, né? Então, o que talvez pode começar a ser um novo status cultural? Quantos milhões de seguidores o cara pode ter no Instagram? Pode ser uma questão de status. O cara tem um carro, tem uma moto? Talvez, pode ser uma questão de status. O cara... E isso é dito aqui diversas vezes nas pesquisas aqui do David Buzz, quando eu fui ler a parte das mulheres. Nos Estados Unidos, o status está muito ligado a se a pessoa terminou a universidade. Se ela fez mestrado, fez doutorado, isso está ligado ao status, né? Então, a questão do status tem a ver de cultura para cultura, tá? Isso aí não tem jeito. Aí, numa outra pesquisa aqui que eles fizeram, né? Que foi achei muito interessante essa pesquisa, é que depois dos anos 1930, tá? Homens e mulheres começaram a dar uma certa importância à questão do status, tá? Aqui, ó, um estudo feito de várias décadas nos Estados Unidos, de 1939 a 96, eles chegaram à conclusão que, vamos supor, para o homem,
a atratividade, vamos colocar aí, sei lá, um valor aleatório, é 2x. Para a mulher, em 1930, tá? Então, para o homem é 2x, a mulher é 1x, tá? E, por exemplo, já no final da década, porque isso foi um estudo feito de várias décadas, tá? Aí, o que chegou à conclusão? Em 96, quando esse estudo acabou, o homem, sei lá, tava 5x e a mulher tava 2x. Então, o que ele quer dizer com isso? Que ao longo das décadas, homens e mulheres começaram a dar muito valor para essa questão da atração. Mas mesmo assim, existia uma diferença entre homens e mulheres de que a atratividade para o homem, ela era assim, sempre foi o fator mais importante mais do que para a mulher. Porque para a mulher é uma questão de status, tá? Então eu queria deixar essas informações hoje para vocês tomarem cuidado quando a gente fala dessa questão da hipergamia, porque a hipergamia tem a ver com essa questão do anticoncepcional, e fora do anticoncepcional, que é muito raro, nós estamos falando aí de 5, 6 dias para as mulheres que não tomam pílula, tá? Nós estamos aí falando que ela vai mirar por uma questão de aparência, né? E, de novo, mesmo os estudos nos Estados Unidos mostrando que hoje em dia mulheres e homens estão sim preocupados com a aparência, tá? Ainda assim é disparado o quão a aparência, a jovialidade é mais importante para o homem do que para a mulher, tá bom? E quando a gente faz essa brincadeira do o quanto o homem ele se dedica na academia e tal, eu vejo isso muito, por exemplo, essa liberação de testosterona, essa coisa toda, eu até acho isso bom, sabe por quê? Porque essa liberação de testosterona, ela pode sim, de certa forma, atrair essas mulheres que elas não fazem uso da pílula, tá? Porque os hormônios, né, durante o período que a mulher está ovulando, ela gosta, não é a mulher, né, mas é uma coisa mais instintiva, né, esses hormônios se conectam muito com essa testosterona masculina, então isso é legal, tá? Nós vamos entrar aí em outras nuances, em outros problemas que tem a ver com essa questão da implementação da pílula anticoncepcional, e isso sim, gente, isso vai virar um problema, mas assim, é para outro vídeo, porque senão isso aqui vai ficar gigantesco. Talvez eu entre um pouquinho quando eu tiver com a Selva na live, né, quando a gente for falar sobre isso. Eu tenho evitado um pouco esse assunto porque eu sei que esse assunto é um assunto complexo e é um assunto que eu preciso de tempo para falar com vocês, para vocês entenderem, né? E eu já percebi que muitos de vocês aqui nos comentários, vocês não assistem meus vídeos até o final, vocês não prestam atenção nas coisas que eu tô falando, alguns de vocês não entendem as coisas que eu tô falando e vocês estão sempre concentrados em questão de narrativas, tá bom? Então isso são coisas que de certa forma me preocupam, não vou mentir para vocês. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma que eu me expresso, do jeito que eu me expresso, a maneira que eu me expresso e como eu vou ensinar isso pra vocês, tá? Porque eu não consigo ensinar isso com menos tempo. Bem, falamos um pouquinho sobre os meninos, falamos sobre essa bolha que esses meninos vivem, né? Que é a bolha de gente que tem grana, tem dinheiro, tem acesso a tudo quanto é tipo de mulher e por aí vai. E pensem comigo sempre uma coisa, vamos ser honestos, a maioria dos brasileiros, tá? Vivem no interior, são de baixa renda, e, enfim, tem toda uma questão social que é completamente diferente do que esses meninos vivem. E eu só quero finalizar esse vídeo lembrando vocês exatamente disso. Percebam de onde vocês são e não levem em consideração o que as pessoas o tempo todo estão falando, tá? E procurem pesquisas, procurem alguma coisa mais séria, mais científica, sabe? Do que esses achismos que os meninos falam. Por quê? Porque no final... vocês vão acabar o quê? Entrando nessas narrativas, acabar colocando nessa posição de coitadinhos, nessa posição de que, tipo, sabe? Vocês vão ficar acomodados, tá? E eu já venho falando isso constantemente sobre essa questão da solitude que vocês chamam aí, e o tempo todo eu sinto que vocês me batem com relação a isso. Começam a dar 1000 desculpas, começam a pegar 1000 vetores, 1000 situações para falar assim, hoje em dia não dá para ter relacionamento. Mas vocês preferem achar coisas que vocês acreditam que relacionamento vai milar do que vocês realmente procurarem coisas que vai fazer assim, como eu posso ser o melhor homem, tá? Por quê? Porque eu já mostrei aqui pra vocês, por exemplo, Tucano, red flag absoluta, entendeu? Só pela maneira que ele fala sobre o que é relacionamento pra ele, sobre essa questão de prazer, sobre não sei o quê. Por exemplo, imagina, eu tô solteira e conheço um cara desse. E começo a falar o que é prazer feminino pra você e tal, não sei o quê. O cara começa a me falar essas palavras, gente, eu já vou embora. Por quê? Porque esse comportamento pra mim não serve pra quem eu sou.
Entendeu? E eu acredito que boa parte das mulheres, quando sentar e conversar com um cara desses, vai também, ó. Então, aí depois ele fala assim, não, porque a mulher tem que negócio do negão, porque quando a mulher pega um negão, porque tem as ocitocinas. Não, tem nada disso. É porque o cara realmente só pensa nele, é egoísta, né? E a mulher, querendo ou não, assim como o homem, quer se sentir amada e desejada. E relacionamentos são trocas. E não essa coisa de, tipo, vamos achar... é matriarcado. Que são as desculpas, né? São as narrativas. É o matriarcado. O que mais que eles vão falar que é desculpa? É a ocitocina da mulher, porque não sei o quê. Onde que tá a diferença entre a cor de pele em questão de o que cada um vai entregar? Entendeu? Pra mim me soa muito mais que uma desculpa. O cara realmente pegou e colocou porque o negão, vocês sabem o que o negão tem que o branco às vezes não tem. Às vezes, tá? O que é que entrega? O que deixa de entregar e tal, não sei o quê. Entendeu? E aí você vê um cara falando um trem desse, ele tá jogando toda a frustração dele da questão sexual, porque o cara só pensa nele mesmo, e falando, não, porque é ocitocina, é o matriarcado, porque é reprodução. E, gente, sério, vamos sair disso, sabe? Vamos evoluir, entendeu? Vamos aprender e tal, não sei o quê. Que é por isso que cada dia a gente vai construindo um pouquinho das coisas que estão sendo feitas aqui. Estou devendo um vídeo, sim, sobre a questão da pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional também vai falar sobre essa questão da hipergamia feminina. Eu não estou negando a hipergamia feminina, tá? Mas eu acho que isso tem que ser falado com um pouquinho mais de cuidado. Tem várias nuances, não dá pra gente generalizar a hipergamia numa única frase, tá bom? Bem, deixo vocês por aqui. Vamos aí correndo para quase 50 minutos. Eu não queria isso, mas... gente, é porque não tem. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu falo, sabe? Eu tenho que ser coerente com vocês e por aí vai, tá bom? De coração, muito obrigada pra você que ficou até o final e take care.